Aleluia, graças a Deus. A gente vai continuar a nossa conversa. Eu quero continuar compartilhando com vocês aqui sobre algum texto para orientar nossa conversa. E aí é o seguinte, mas antes a gente queria saber. Alguém vê uma água para nós aí, por favor? Obrigado. Então a gente queria saber se alguém tem alguma pergunta ou algum comentário, ou quer acrescentar, ou às vezes você não entendeu, alguma coisa não combinou aí na sua cabeça e você quer conversar melhor sobre isso. Então, alguém tem algum comentário, alguma pergunta, alguma questão, quer aprofundar um conceito, levanta a mão e a gente vai continuar a conversa para dar sequência, para a gente poder avançar desse ponto, tá bom? Então, levanta a sua mão aí, o microfone vai até você. Pergunta desse jeito mesmo. Na hora ninguém tem nada para falar, fica a impressão que ou todo mundo entendeu tudo ou não entendeu foi nada. Então, passada essa fase, elas vão surgindo. Então, não precisa estressar, não, que vai aparecer. Alguém? Ou um comentário, você quer dar um testemunho em cima do que foi compartilhado, algo que alcançou a sua vida assim, de forma especial, e você quer falar sobre isso. Só você levantar a sua mão aí no seu lugar. Eu tenho... Olha lá, pronto. O pastor falou assim sobre quando a gente está em oração, a gente não falar para Deus sobre nós, mas falar para nós mesmos sobre o nosso Deus, né? Só que tem momentos da nossa vida que a gente está tão com uma mistura de sentimento em relação às circunstâncias da vida e tudo, que a gente se sente meio perdido e nas orações nossas a gente só sabe falar sobre o que a gente está sentindo. E a gente entra num ciclo infinito de sempre colocar nas nossas orações essas circunstâncias. E não tem de onde tirar da gente colocar Deus, falar para os nossos problemas o tamanho do nosso Deus. A gente já não tem mais. Nessas situações que a gente se encontra nesse momento da nossa vida, como agir dessa forma para romper nessa atitude de fé? Uma das nossas dificuldades na vida é perceber a igreja como uma pessoa. A igreja é uma pessoa. A gente ficou tão acostumado a ver a igreja como uma organização que a gente não vê a igreja evoluindo como uma pessoa. Então, o ambiente da igreja é para que eu encontre as condições de evoluir como pessoa. E às vezes eu continuo me relacionando com Deus como se eu ainda fosse uma criança. Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça. Então, se a igreja é o corpo vivo de Cristo, a igreja tem que crescer em número, corpo. Ela vai crescer. Ela não vai inchar. Um corpo não cresce de fora para dentro. Um corpo cresce de dentro para fora. Então, a igreja tem um crescimento natural, próprio e saudável. Já começa por aí. Às vezes a gente quer fazer a igreja crescer como se fosse uma instituição. Uma instituição cresce aumentando o número de associados. Então, a igreja não cresce por associação de membros. A igreja cresce por multiplicação de filhos. Então, como a gente está pensando na igreja como instituição, muitas vezes a gente não vive a oração como uma cultura de família. A gente começa a viver a oração como um comportamento religioso. Bem? Eu vou demorar nessa explicação aí, porque ela abrange muitas coisas. Então, eu estou vendo a oração como um rito devocional de atrair a minha divindade para a minha realidade. Isso não é oração, isso é clamor. É o clamor do incrédulo. É o clamor de quem não conhece. Amém? O que nós vamos encontrar em toda a sociedade, qualquer sociedade? Se eu for lá e vamos supor que a gente descobre um povo agora que ninguém teve contato com ele nunca. Um povo primitivo, lá assim, remoto, isolado. Qual é a única certeza que eu tenho do que eu vou encontrar nesse povo lá? Eu sei que roupa que eles vão estar vestindo? Não.
Eu sei que comida eles vão estar comendo? Não. Eu sei o tipo de casa que eles estão morando? Não. Eu sei o tipo de arte que eles estão fazendo? Também não. Qual é a única certeza que eu tenho? Vai ter culto. Porque o culto, ele é inerente da natureza humana. Porque o culto fala da nossa memória espiritual. Então, o homem só é o ser humano, o homem só é diferente dos animais porque ele tem uma memória de uma relação espiritual que faz parte da natureza dele. O homem nasceu de uma condição espiritual. O homem quase se parece com os animais, naquilo que é o seu aspecto instintivo e no seu aspecto intuitivo. Então, por isso que o homem chegou à conclusão que ele veio dos animais, porque a gente se parece. A gente parece um macaco que pensa. Por isso que a gente acha que veio dos macacos. Por quê? Porque a gente se parece com o macaco na sua necessidade e nas conclusões que o macaco chega para satisfazer a sua necessidade. Então, eu posso ensinar um macaco a orar. Tem cachorro que ora, no conceito de oração que a gente desenvolveu. Se você quiser olhar na internet, você vai ver cachorro orando. De que maneira? Como é que o cachorro ora? No seu rito. Quem é a divindade para quem o cachorro ora? O homem. E o cachorro desenvolve uma liturgia. O cachorro faz culto. Ele dança. Então o cachorro percebe a aproximação da divindade quando ninguém está vendo a divindade dele. Então, de longe, ele sente a divindade. E o que faz ele fazer o culto da divindade? A fome dele. Por isso que Paulo diz que na nossa ignorância nós fizemos do nosso ventre o nosso Deus. Então, onde habita o Deus do nosso clamor? No centro dos nossos apetites. Por isso que Jesus tinha que ser tentado só depois que ele tivesse o quê? Fome. E qual foi uma das coisas que o diabo ensinou ou quis ensinar para Jesus lá no deserto quando ele teve fome? A orar. A oração estava lá nos ensinamentos do diabo. Por que você não usa a oração para pedir a proteção de Deus? Liturgia. Por que você não usa o poder que Deus te deu para resolver os seus problemas? Por que você não usa a sua criatividade para desenvolver um rito que garanta os seus interesses? E por que você não gasta o seu tempo de oração para pedir proteção de Deus? Então, o que virou a vida do homem? Satisfação da necessidade, contemplação dos interesses e proteção. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui buscando a vontade de Deus ou nós estamos tentando, de alguma forma, ter essa necessidade satisfeita, o interesse contemplado e a proteção divina? O que nós estamos aqui fazendo como igreja? Desenvolvendo um rito que garanta a minha necessidade satisfeita, meus interesses contemplados e a proteção divina, ou nós estamos aqui para fazer aquilo que Jesus respondeu ao diabo lá no deserto? Eu vim aqui para cumprir o propósito do meu Pai. Amém, amados? Por isso que a palavra de Deus diz que sem a revelação de propósito, nossa sabedoria é animal, terrena e demoníaca. Animal porque ela está ocupada com a satisfação da nossa necessidade. E terrena porque ela está ocupada na contemplação do meu interesse. E demoníaca, porque então eu vou ver Deus como aquele que me protege e não como aquele que revela na minha vida um propósito. Então é demoníaco, porque é anticristo. Por que é anticristo? Porque o propósito de Deus para todos os seus filhos é que todos os seus filhos sejam Cristo em favor do seu irmão.
Ora, mas se eu não sou Cristo em favor do meu irmão, então eu perdi o meu propósito, porque eu estou usando tudo que Deus me deu para minha própria salvação, na satisfação da minha necessidade ou na contemplação do meu interesse. Então, se a vida é como um animal satisfazendo a necessidade, é terrena, porque é a contemplação do interesse, então toda a nossa liturgia é ensino de demônios, porque eu quero a proteção divina para a minha própria salvação. Jesus disse em Mateus 6 que são os pagãos que fazem isso. Fazem isso. São os pagãos que apresentam na presença de Deus para ser reconhecido quando oram ou para vencer Deus pelo cansaço. O que nós estamos fazendo aqui, amado? Orando para que Deus nos reconheça ou orando para que Ele finalmente nos ouça? Isso tem nada a ver com espiritualidade. Formigas fazem isso e macacos fazem isso, sem ter o Espírito Santo. Formiga tem liturgia. Formiga, que é um invertebrado quase cerebrado, faz liturgia. Coloca um monte de açúcar aqui e daqui a pouco tem uma congregação de formiga frequentando aquele local no exato horário e num rito. Melhor do que nós, não tem uma formiga chegando atrasada. Nem errando o endereço da igreja. Porque encontrou o quê? A satisfação da sua necessidade. Mas pode ser que a formiga evolua para o macaco, ela é um pouco mais sofisticada. Aí não é só açúcar que ela quer. Ela amplia o cardápio dela. Ela começa a associar interesse à satisfação. Isso até me satisfaz, mas não contempla o meu interesse. Então, às vezes, eu até vou tolerar uma coisa que não me satisfaz, mas que contempla de maneira mais sofisticada o meu interesse. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui, amado? Aí eu vou sofisticar o rito. Porque agora eu não vou no açúcar mais fácil, eu vou quebrar o coco para comer o que está dentro. Então eu desenvolvo ciência. O macaco faz ciência porque ele quebra o coco. Ele usa pedra, então ele raciocina. Ele tem desenvolvimento cognitivo. Ele sofisticou, porque agora ele tem um interesse maior do que simplesmente a satisfação do seu interesse. Ele descobriu um oculto. E ele vai quebrar o coco para chegar nesse oculto. E se você der um laser para o macaco e voltar daqui 50 anos, você não vai ver macaco quebrando coco com pedra. Você vai ver macaco cortando coco com laser. Amém, irmãos? Isso é grave. Porque é litúrgico. Isso não transforma o entendimento. E o que é uma formiga e um macaco? É uma criança evoluída. Porque ele ainda se relaciona com Deus numa relação de causa e efeito. Então, o macaco e a formiga não são diferentes das nossas crianças, porque a criança só está interessada na satisfação da necessidade ou na contemplação do interesse. O que diferencia uma criança de um adulto? É quando você se liberta do universo, das suas necessidades, dos seus interesses e assume a responsabilidade do seu propósito. Então, o que transforma um adulto em adulto não é o poder maior que ele tem do que a criança. Não, são as suas motivações. Então, como é que você conhece o adulto? É que ele não senta na mesa para comer. Ele senta na mesa para repartir. Porque enquanto ele está sentando para comer, ele é criança. Por mais sofisticado que ele seja. Então, o alimento da criança é comer. E o alimento do adulto é ver todo mundo comendo. Então eu venho na igreja para garantir que eu vou continuar comendo, ou venho para a igreja encontrando formas de me tornar alimento? Então o nosso rito é para continuar tendo o direito de comer, ou o nosso rito é para desenvolver uma cultura de quem é comida? Então o Salmo 23, ele começa dizendo que Deus nos trata como criança e garante a nossa comida. Mas ele vai nos transformar em adultos, fazendo a gente atravessar o vale dos nossos medos e transformando a gente em comida. Porque como é que uma ovelha chega na mesa?
O Salmo 23 não é uma ovelha sentada na mesa comendo. O Salmo 23 é uma ovelha que finalmente está cumprindo seu propósito, se transformando no jantar. Então o Salmo 23 não é garantia de vida, é garantia de morte. O Salmo 23 é para garantir que você não vai morrer fora do seu propósito. Você vai virar o jantar. Amém, amados? Porque uma ovelha, quando fica adulta, ela vira o quê? Jantar. É assim que uma ovelha chega na mesa. Glória a Deus, amados. Porque agora a alegria da ovelha não é comer. Então o Salmo 23, quando diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não é, o Senhor é meu pastor e eu não terei falta de nada. Não, o Senhor é meu pastor e eu serei uma pessoa em quem não falta coisa alguma. Ou seja, o Senhor é meu pastor e eu vou estar pronto para virar o jantar. Amém? Quando chegar a minha vez, eu estou pronto para ser o jantar e não vai faltar nada. Amém? Você está vendo como é que isso transforma o nosso entendimento de oração? Então agora a minha oração não é para ter minha necessidade satisfeita. A minha oração é para que eu esteja pronto o mais rápido possível para virar o quê? O jantar. De modo que quando o pastor chega, a gente fala assim, meu. Não. Quando o pastor chega na porta lá do pasto, as ovelhas maduras gritam, eu. Porque elas conhecem o coração do pastor. E elas sabem que elas não precisam gritar meu, porque elas já conhecem o pastor. Então as ovelhas adultas não oram meu. As ovelhas adultas oram eu, porque elas conhecem o coração do pastor e sabem que ele veio buscar mais uma ovelha para fazer o jantar. E quando nós só descobrimos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sendo o sacrifício vivo. Pronto. Está começando a mudar o entendimento de oração? Porque quanto mais próximo de Deus eu vou chegando, eu percebo que o melhor não é Ele ouvir minha oração. É eu ouvir a oração dele. Amém? Glória a Deus. Isso é vida de oração. De longe, eu queria que ele ouvisse a minha oração. De perto, eu consigo ouvir a oração dele. E quando eu vou chegando bem pertinho de Deus, o que ele está orando? Quem irá por nós? Aí a gente grita, eu. Então, a vida de oração, mais do que ser ouvido por ele, é alcançar a maturidade de ouvir a oração dele. E por que agora Deus está fazendo uma oração? Porque ele ouviu um clamor. Então Deus ouviu um clamor. Clamor de quem? Das formigas e dos macacos. Glória a Deus, amados. Amém, amados? E aí Deus ouviu o clamor dos ignorantes e fez uma oração aos seus filhos. E nós dissemos o quê? Eu sou a resposta do clamor dos meus irmãos. Romanos 8. A natureza à nossa volta geme e clama à espera de que os filhos de Deus respondam às orações. Então, vocês não estão aqui para que as orações de vocês sejam respondidas. Vocês estão aqui para ser a resposta das orações que foram feitas. Amém. É assim que a nossa oração vai amadurecendo, senão eu vou continuar orando como o quê? Como criança.
E a criança vai sempre orar o quê? Meu, 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 meu. Isso é tão forte na nossa vida que a gente mudou a inflexão da oração do Pai Nosso. Eu vou falar a mesma frase e vocês vão ver a diferença que essa frase faz numa outra inflexão. A oração do Pai Nosso começa dizendo o seguinte: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Até aqui, a inflexão é o quê? Afirmativa. Eu não estou pedindo. Eu estou o quê? Afirmando. O Senhor é o Senhor e o Senhor é nosso Pai. Amém? Então eu não estou orando a um Deus, eu estou conversando com o nosso Pai. E o nosso Pai é Senhor. E como Ele é Senhor, eu estou declarando que o reino dEle vem e a vontade dEle é feita. Aí eu imediatamente mudo a inflexão. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não deixa a gente cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aí a gente muda a inflexão, porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então não combinou. Não, então vamos fazer tudo na inflexão correta, amém? A mesma oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, o Senhor nos dá hoje. E o Senhor perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. O Senhor não nos deixa cair em tentação, mas o Senhor nos livra do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Então isso é uma oração. Quem tem filho aqui em casa? O Gabriel, o arcanjo Gabriel é seu filho. Como é que você ensina o arcanjo Gabriel lá na sua casa? A hora que está todo mundo sentado, você vai ver a diferença agora entre oração e canto. Está todo mundo sentado na mesa, como é que você quer que o Gabriel peça o bife? O bife está mais para você do que para ele. Amém? Viu a mesa? O bife está mais perto de você do que do Gabriel. Como é que você quer que o Gabriel peça o bife? Como quem afirma ou como quem suplica? Pai. 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 Passa o bife. Toca uma música, irmão, para ver se o pai quebrando. E o pai lá. Mais uma, irmão. Aí o louvor vai comendo. E você está lá, pai, passa o bife. Aí, ó. Amados, o que nós estamos ensinando na nossa casa? Ou você quer que o Gabriel, como adulto, diga assim: você tem irmão? Só você. Como é que chama seu irmão? Nicolas. Ou você gostaria que o Gabriel fosse se tornando adulto a ponto de dizer assim: pai, passa o bife. E aí você fala assim para ele: por que, Gabriel? Ele diz: eu servi o Nicolas. Isso é oração. Ele pediu ou ele ordenou? Amigos, quando pedem, ordenam. É isso que Jesus quis ensinar para nós. Ele falou assim: olha, eu queria que a gente vivesse uma relação de amizade tão profunda que os nossos pedidos seriam uma ordem. Porque é assim que amigos conversam. Eles ordenam como quem pedem e pedem como quem ordena. Porque para amigo o pedido é uma ordem.
Glória a Deus, amados. Quando Jesus diz assim, se vocês fossem meus amigos, vocês fariam o que eu mando. A gente pensa, puxa, mas Jesus é duro, hein? Isso é conversa de amigo? Agora muda a conversa. Jesus está dizendo o seguinte, sabe por que eu estou dizendo para você que se você fosse meu amigo, você faria o que eu mando? Porque o dia que você entender isso, você também entenderia que todo pedido que você me faz é uma ordem. Você já pensou o dia que cada um de nós entender que quando Jesus disse assim, se vocês fossem meus amigos, vocês fariam o que eu mando. Jesus vai ser nosso amigo ou ele já é nosso amigo? É mesmo? Então isso quer dizer que ele já é sendo nosso amigo, ele faz o que a gente manda. Chocante, né? Chocante, não é? Você saber que você dá ordem para Jesus? Sabe por que a gente fica até assim com pudor e acha que está cometendo um sacrilégio? Eu vou te explicar por que a gente não tem coragem de dizer que manda em Jesus. Sabe por quê, Lucas? Porque ele não manda na gente. Sabe por que nossas orações são longas? Porque as dele não são ouvidas. Porque se Jesus entrasse na nossa casa como quem manda, a gente entrava na casa dele como quem manda. E sabe por que a gente não entra na casa de Deus como quem manda? Porque a gente não é filho. E ele não entra na nossa casa como quem é pai. E aí ele tem que se explicar toda vez que ele vai mexer numa coisa que deveria ser nossa e a gente acha que é meu. Jesus tem que se explicar muito para pegar de nós um pouco mais do que 10%. Tem que fazer apelo, campanha, vender guardanapo, explicar que o povo está morrendo de pobreza, para conseguir alguma coisa um pouco além de 10%. Por isso a gente, quando entra na casa dele, também não consegue pegar nem 10%. Porque ele tem que fazer uma reza, uma campanha, um evento, para a gente finalmente entender que nós estamos dando para ele um pouco do que é nosso. Se fosse tudo nosso, a gente entrava na casa dele, pegava tudo que é nosso, assim como ele entrava na nossa casa e pegava tudo que é nosso. E ele provou isso antes da gente. O que Deus teria que conversar conosco para pegar um filho nosso e levar para longe? Quanto de conversa Deus tem que ter com a gente para pegar um filho nosso e fazer dele o que quiser? E ele falou que a gente podia fazer isso. Ele podia fazer isso. Sabe por que Deus pode pegar um filho nosso e fazer dele o que quiser? Porque nós fizemos do filho dele o que nós quisemos. É assim que funciona. Meu Deus. Ele deu o mundo para a gente fez do mundo o que queria. Agora, no nosso mundo, nem Deus toca sem conversar com a gente. Por isso que as nossas orações são longas, porque as de Deus são longas. Se as orações de Deus conosco fossem curtas, as nossas com Ele seriam curtas. A gente ia conversar com Ele como quem? Manda. Porque Ele também ia conversar com a gente como quem manda. Amém, Mateus? Amém demais. E ele não teria que se explicar. Por que a gente está tendo que se explicar, amados? Porque a nossa relação não é íntima. Não é uma relação de pai e filho. Olha o que nós estamos ensinando para os nossos filhos. Nós estamos ensinando para os nossos filhos que dois amigos que se conhecem há 30 anos têm que se explicar à exaustão quando um tem que mexer na coisa do outro. Um carro. Deus, para mexer num carro nosso, ele tem que se explicar. Para mudar a gente de casa, 3 anos. 3 anos, se Deus quiser mudar a gente de casa. Não, mano, essas conversas com Deus tinham que durar 15 minutos. Para a gente poder conversar com o que interessa. Mas não. Só para mudar de casa, 3 anos. E às vezes só muda quando pega fogo. Quando expulsa. E ainda fala que é o capeta. E aí é o capeta. Ah, o capeta.
tomou minha casa. Não, mas Deus só soltou a coleira dele. Amém? Quem puxou Jó para a conversa não foi o capeta. Não foi o capeta que chamou Deus para conversar sobre Jó. Foi Deus que chamou o capeta para conversar sobre Jó. Porque Deus estava precisando mexer na vida de Jó e fazer um serviço que só um capeta faria. Então, como o capeta trabalha para Deus e tem hora que certo serviço só um capeta faz, então Deus teve que chamar o capeta porque precisava fazer um serviço na vida de Jó que só um capeta faria. Então, mas o capeta não fez sem autorização de Deus. Hora para entrar e hora para sair. Amém? Amém, irmãos? Nosso Pai é Senhor. Venha o teu reino e seja feita a sua vontade. É assim que Ele nos ensinou a orar. Só que a gente transformou nossas orações em petições. E Paulo diz assim, medita na palavra, enche o coração com a palavra. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o seu pensamento. Isso é oração. Para que sejam conhecidas diante de Deus vossas petições pela oração, súplica e ação de graça. Só que a gente transformou tudo em petição. Sendo que a súplica ela é um detalhe entre a oração e a ação de graça. Então eu oro, porque quando finalmente eu for pedir, eu já vou pedir como quem agradece, porque eu não estou pedindo como quem pediu. Eu oro, e depois de orar eu falo assim, Pai, passa o bife, obrigado. Porque é uma relação educada, amém? E aí, sendo ele pai, ele empurra a couve. Aí você fala assim, acho que não entendeu. Aí você pede a segunda vez. Amém? E fala assim, pai, passa o bife. Aí ele empurra a couve mais um pouquinho. Aí, pelo amor de Deus, você não peça a terceira vez. Porque a primeira vez eu pedi o bife, ele mandou a couve, porque nunca Deus dá para você o que você quer, só o que você precisa. Então, como eu era ignorante, eu achei que era o bife, mas ele que sabe tudo, sabe que é a couve. Então, a primeira vez eu pedi, na ignorância do bife, recebi a couve, amém? Ou na ignorância da couve, eu recebi a couve pensando que era o bife. A segunda vez que eu peço, eu não entendi, e não foi ele que me entendeu. Agora, se eu pedir a terceira vez, já não é nem ignorância, nem mal entendido, é rebeldia. Eu estou tentando convencer o pai que o certo sou eu em estar pedindo bife e errado está ele insistir na couve. Então, não peça a terceira vez. A primeira vez foi ignorância. A segunda vez foi mal entendido. A terceira vez é quem está querendo provar o contrário. Então, você não cometa nisso, porque senão Deus vai tirar todo o bife da mesa e fazer você comer couve um mês. Amém? Amém, amado? Amém. Glória a Deus. PJ, enquanto você falava aí, né, para enriquecer a mesa também, Jesus, nas suas últimas orações, eu vou aqui esticar um pouquinho a corda e daquilo que eu consigo entender do texto, né? A oração de Jesus ali no Getsemane, ela dura 7 segundos. A Bíblia vai dizer que Jesus fica 1 hora e ele fala 7 segundos. A Bíblia vai dizer que quando ele sobe, ele vai dizer o seguinte: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Se a gente lê isso aí até pausado, você vai chegar ali quase 7 segundos. E aí o texto continua dizendo o seguinte: depois voltou aos seus discípulos e o encontrou dormindo. E aí Jesus pergunta: vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele para Pedro. Então Jesus, em 1 hora, a Bíblia relata 7 segundos de conversa. Porque Jesus, ele tinha esse jeito de orar, ele queria ouvir o Pai. E é tão lindo isso que ele chega para os discípulos depois e continua falando com ele o seguinte:
vigiem e orem para que não caia em tentação. E às vezes quando a gente lê isso, fala, nossa, será que Pedro estava pecando? Pareceu alguma mulher bonita, um trem diferente? Não, nada disso. Jesus fala o seguinte, vigiem e ora para que não caia em tentação. Não fique, o que é a tentação aqui? É ficar distraído. E termina dizendo o seguinte, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então Jesus de novo lembra para os seus discípulos o seguinte, o espírito, a questão do espírito que é comigo, eu já resolvi, está pronto. Agora a responsabilidade de vocês de assumirem isso e viverem nesse caminho, nessa direção é com vocês. Por isso não fiquem distraídos. Então assim, Jesus... E aí nós estamos tentando, tá vendo? Volta naquele assunto lá do preparado e pronto. Nós estamos tentando consertar uma coisa que não tem conserto. A carne está estragada, para a carne nada aproveita e ela vai morrer podre. Mas ainda que o nosso corpo se desfaça, o nosso espírito tem que estar pronto. O espinho é na carne, não é no espírito. Aleluia. E o espinho na carne, quem permite é Deus, para mostrar para você que a carne não tem conserto. Amém, amados? Para que você viva no espírito. Então, orar é alimentar o quê? O espírito. Eu vou te dar um testemunho de oração muito interessante que aconteceu no começo do meu ministério. Um jovem na igreja, que era muito problemático, ele teve um problema de enfermidade muito grave, câncer e tal, ele foi curado. Passou um tempo, ele reconciliou com Deus, assim, mas depois ele voltou assim meio para a bandalheira e ele desenvolveu um outro câncer, de outro tipo, para ninguém ter dúvida de que não era a reincidência do câncer anterior. E aí eu senti no meu coração que dessa vez era para ele ir embora mesmo, para poder, né, Deus, como diz o Paulo lá, o corpo sendo entregue para Satanás, para o espírito e a alma serem salvos pelo fogo. E aí ele morreu. Só que ele era de uma família muito conhecida. Naquela época, a nossa congregação reunia num lugar assim, muito simples, era só um telhado mesmo, o chão era de brita, de pedra, muito simples. Mas a cidade veio para o enterro dele lá. Então estava lá a família toda reunida, veio reitor da universidade, da prefeitura, as freiras do convento vieram, porque a mãe dele ajudava lá enfim, muita gente, ficou lotado de gente. E isso era mais ou menos umas 5 horas, 4 e pouco da tarde, e o enterro ia ser às 6 horas. Ele era um lugar aberto, era só cobertura assim. Enfim, lotado o negócio lá. Quando foi lá para as 4 e pouco da tarde, rapaz, o tempo fechou, mas uma escuridão assim, escureceu o céu, no evento, que evento. Aí o povo veio tudo para dentro do negócio, ficou tudo apertadinho, as telhas batendo e caiu. E tinha um grupo de louvor, eu lembro direitinho, a irmã Nair. A irmã Nair era muito calma, piedosa, assim. O grupo de louvor dela chamava Grão de Mostarda, e eles lá cantando um hino e tal, e o pau quebrando, vento, o povo apavorado, telha voando e tal. Aí a irmã Santinha, era outra membro do grupo, Grão de Mostarda. A irmã Santinha pegou o microfone assim, irmãos, ninguém precisa ficar apavorado. E sentado lá na frente, estava eu e um punhado de pastor da igreja. Eu não comecei no ministério. Um punhado de pastor sentado assim na frente, caixão assim, o povo lá. A irmã Santinha falou assim, gente, ninguém precisa ficar apavorado, não. O Senhor está aqui. E Ele está no controle de todas as coisas. Calma. O pastor vai orar, vai repreender o vento e a tempestade vai passar. Rapaz, eu peguei o microfone, olhei para a irmã Santinha, peguei assim e falei assim, eu só tenho um recurso aqui agora. É falar amém. Porque quando 2 concordarem, será feito. Aí eu peguei o microfone e comecei a orar. O que eu pedia? Nada. Eu fiquei vários minutos orando. O que era a minha oração? Eu fui trazendo à memória toda a palavra da fidelidade de Deus. Eu fui enchendo meu coração de quê? De fé. Eu fui lembrando para minha alma. Vou trazer à memória o que me dá esperança. E fui
Aquele tempo todo de oração, eu não estava falando com Deus, não, mano. Eu estava falando de Deus para mim. Amém? Aí eu fui falando de Deus para mim, lembrando quem era meu pai. E a oração foi embora, e o povo lá, e eu. Porque naquela hora, quem precisava ouvir de Deus? Eu, rapaz. Deus não precisava ouvir de mim, não. E aí fui ministrando. Aí quando eu me tornei, naquele momento, uma pessoa em quem não falta coisa alguma. Eu não estava agora resolvendo uma carência, eu não estava resolvendo o problema da Santinha, provando nada. Eu disse sim. Então, em nome do Senhor Jesus, que cesse o vento e a chuva. Amém. Pum. Parou. No amém, parou tudo. Aí você acha que o povo caiu em quebrantamento? Não. Alguns sumiram, saíram correndo da igreja. Um dos caras mais importantes da igreja, um dos caras mais importantes da cidade, virou para a mulher dele. Quem me contou isso foi a mulher dele, que era muito amiga da mãe. Esse povo é doido, vamos embora. Já não bastava estar cantando um hino aqui na presença de um defunto, eles ainda agora dão ordem para o vento e o trem para. Tudo doido, vamos embora. Então, às vezes, a gente acha que o milagre vai transformar. Nada, mano. É a nossa transformação. É a pessoa que Deus quer que você se torne. Oração não é para ter o seu problema resolvido. Senão Deus é mal resolvido. Deus cria problema para depois você rezar e ele resolver, então ele é mal resolvido. Não, amados. É a gente. Não é o problema resolvido. É a pessoa que a gente se torna na forma de enfrentá-la. No fundo, Deus quer você completo, sem medo, pronto para enfrentar qualquer coisa. Por isso que, quando os discípulos estavam no barco, rolou uma tempestade. O que os discípulos fizeram? Vamos ouvir, amado. Teve uma tempestade, os discípulos apavorados fizeram o quê, amados? Acordaram Jesus para resolver o problema. E Jesus falou, é isso mesmo. É assim. Toda vez que você tiver um problema, nem que for de madrugada, vocês me acordam e eu venho resolver. Foi isso que ele disse? Ele elogiou os discípulos porque eles clamaram a ele para resolver o problema? Não. Ele resolveu o problema e depois passou um sabão neles. Amém, irmãos? O que Jesus falou para eles? Por que vocês são assim, tímidos, e ficarem me acordando de madrugada para eu resolver uma coisa que vocês tinham que ter resolvido? Então, oração é para a gente chamar Jesus para resolver um problema, oração é para eu conversar com ele até o ponto de eu estar pronto para resolver o problema. Oração é o tanto que eu rezo para Deus me dar a mulher que eu mereço, oração é o tanto de tempo que eu converso com Deus para me tornar o homem que ela precisa. O que vai ser a resposta da oração? A mulher que eu mereço ou o homem que ela precisa? Mas eu estou usando o tempo de oração para ter o homem a mulher que eu mereço. Eu vou falar uma coisa para vocês, amados. Um filho, Deus produz em 9 meses. Um pai levou 25 anos. Tem hora que nossos filhos passam por problemas, não para a gente orar e ter o filho que merece, mas a gente continua em oração até se tornar o pai que ele precisa. Porque o dia que você não estiver aqui para ajudar ele, ele vai se lembrar de você
como um homem que nunca se desistiu quando tinha tudo para desistir. Glória a Deus. Por isso, na vida, tenha todo tipo de dúvida, mas nunca duvide. Para que o seu filho veja você e fale assim: meu pai tinha todos os motivos para ter dúvida a meu respeito, mas ele morreu sem nunca duvidar. É para isso que é a oração. Para os seus filhos saberem que você nunca duvidou, apesar de você estar cercado de todas as dúvidas. É só isso. Glória a Deus. É interessante que na tempestade, né, Jesus dá uma direção antes da conversa, e por a gente estar distraído, a gente esquece, né? Jesus fala o seguinte: atravessemos para o outro lado do mar. Então, debaixo dessa palavra de Jesus, e aí Jesus depois tem uma outra conversa, né? Então eles se distraem ali, e Jesus dorme. Quando ele acorda, e os discípulos já vêm com uma solução, né? Eles não vêm nem assim. Eu acho que os discípulos foram tão burros, né? Porque sabendo que era Jesus, eles podiam falar assim: a gente pode não morrer. Não. Eu acho que foi de Deus aquele momento, porque lembra de mim e de você. E os discípulos chegaram para Jesus e falaram o seguinte: nós vamos morrer. É aquilo que você estava falando, né? A gente já chega para Jesus com algo pronto, né? A gente já foi para a rebeldia na terceira vez. Nós vamos morrer, então você acorda. Então, aí Jesus acorda e fala o seguinte: homens tímidos, para depois fazer a coisa sossegar. Então, eu acho que tem hora que a gente foca tanto, né? A irmã estava falando sobre os sentimentos, né? E é interessante porque Jesus ele vem trabalhar, bater nessa estaca, porque não é sobre o que você sente, é sobre uma palavra que ele já entregou para nós. Então, se ele diz que nós vamos atravessar para o outro lado do mar, você pode ter dúvida se a tempestade vai ser forte ou fraca, se você vai chegar lá vivo ou morto. Isso aí você pode ter dúvida. E o que é esse outro lado? Atravessar para o outro lado dos seus medos. Porque enquanto você tiver medo de morrer, o amor não se aperfeiçoa. Então eu não posso ter medo da morte, eu tenho que ter certeza de morte. É isso. Amém? Porque aí a gente alcança o verdadeiro amor, né? Que lança então fora. Jesus não veio para te poupar da morte, ele veio para você morrer em paz. Porque se você não morrer em paz, você nunca vai fazer oração. Você vai sempre fazer o quê? Súplicas. Então quem não sabe morrer em paz está sempre pedindo para ser salvo. E não sendo orientado para morrer pelo motivo certo. Então, Jesus não veio te prometer garantia de vida, ele veio prometer para você garantia de morte, senão vai morrer em vão. Por isso que a pergunta então, a oração é para você não morrer em vão. Por isso que a oração de Jesus eu sei que você podia me poupar, mas foi para essa hora que eu vim, então pronto. Faça a tua vontade. A oração é para eu não morrer em vão. É para eu ter certeza de morte. É quase como se os discípulos tivessem assim: nós estamos morrendo. O senhor não se incomoda? Eu até estou vendo Jesus assim. Nós estamos morrendo. Jesus. O senhor não se incomoda? Porque é para isso que eu vim. Glória a Deus, amado. Aleluia. Eu queria... avançando na conversa, porque está vendo que tem tudo a ver com o que a gente está conversando. Mais alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário aí nesse sentido? Fica à vontade, mano. A gente não veio aqui para pregar, veio aqui para conversar. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Pode falar lá. Primeiro, dizer que conheci o pastor de ouvir falar. E hoje eu te vejo. Amém. Talvez não entre no contexto da situação, mas comparando com o contexto do Japão, do Brasil, talvez da sua igreja, ou da nossa igreja, a situação seja diferente.
As pessoas vêm para a igreja por N motivos. Emocional, por necessidade, ou algumas necessidades. E com o tempo as pessoas se tornam membros e dizem, esta é a minha igreja. Não é verdade? E com o passar do tempo, por algum motivo, as pessoas saem da igreja, depois dizem, estive naquela igreja. Né? A gente é acostumado a ver em eventos, tem caras novas, pessoas antigas, alguns permanecem, e outros vão trocando de fisionomia, que a gente não consegue conhecer mais as pessoas. Ou só vejo as pessoas diferentes, ou estão se pintando de pessoas diferentes. Né? Porque cada vez que encontra, mas cadê o fulano, cadê o Beltrano? Talvez no Brasil não aconteça isso. A pergunta que eu quero fazer eu sei que os pastores têm visto isso, os nossos pastores têm feito, digamos, um esforço sobrenatural, muitas vezes, para poder alimentar esse povo com a palavra e trazer esse povo para mais perto de Deus. Hoje nós aprendemos que não viemos para a igreja com os nossos propósitos, mas entender os propósitos de Deus. Então, eu queria que o pastor nos explicasse como que as igrejas no Brasil conseguem segurar o povo dentro da igreja. Primeiro, para ajudar na sua pergunta, uma igreja que está conseguindo segurar o povo não é igreja. Porque a igreja não foi feita para segurar o povo, a igreja foi feita para liberar o povo. Quando uma igreja assume o direito de segurar o povo, ela também começa a perder o povo. Se você segura o povo ou está perdendo o povo, você não é igreja. Porque a igreja é o corpo vivo de Cristo. A igreja é formada de dentro para fora e não de fora para dentro. A igreja não são as coisas que nós vamos colando em Jesus. A igreja é aquilo que o próprio Espírito de Deus gera a partir da igreja. Então, a igreja é uma pessoa, não é um evento, nem é uma instituição. Se tiver qualquer tipo de ansiedade em relação à igreja, vai lá e vê como é que a igreja termina. Eu, quando era menino, meu primeiro negócio foi vender gibi. Eu tinha um sebo de gibi, de história em quadrinhos, coisas assim. E eu sempre gostei de ler muito. Então, eu tinha coleção de livros, gibi, de história. Mas eu tinha um critério para comprar meus gibi e meus livros. Eu ia lá e olhava o fim. Se eu não gostasse do fim, eu não comprava o livro. Então, tem gente que fala assim, eu não vou te contar o fim para não estragar. Eu falo, pelo amor de Deus, você me conta o fim que eu não vou perder meu tempo vendo um trem que o fim não presta. Então, a Bíblia é maravilhosa, porque você tem o princípio e o fim. Você sabe como é que começa, como é que termina, então fica bom ler o resto, porque aí você já sabe exatamente como é que termina. Então, igreja é alguém que você sabe como é que termina. Igreja não é uma coisa que nós estamos fazendo para se tornar o que a gente imagina. Igreja é uma pessoa que eu sei exatamente como é que ela fica. Então, eu olho para mim e sei exatamente como é que eu vou ficar e sei como é que a igreja vai ficar. Qualquer tipo de ansiedade em relação à igreja é pecado e incredulidade. Então, se a igreja está deixando a gente ansioso, é pecado. Porque então não é a igreja de Cristo. E é a ansiedade, porque é a minha igreja. Amém, amados? Então, a igreja é perfeita, eu já sei como é que ela está e sei como é que ela termina. Então, a igreja é para eu aprender a conhecer Deus e não para eu ter controle de Deus. Amém? Agora, como é que a gente vai ajudar a igreja a ter esse entendimento? Beleza? É trabalhando a igreja pelas suas relações e não pelas suas competências. Inclusive, não tendo ansiedade se vai perder ou não. Então, a igreja ela não tem que desenvolver metodologias de preservação.
ela tem que desenvolver pedagogias de transformação. Então, a igreja ela vai sendo transformada no seu entendimento a respeito dela mesma, na medida em que a gente forma a igreja a partir de uma cultura e não a partir de uma estrutura. Então, a igreja é o ambiente para eu formar uma cultura de reino, de pertencimento, de família, e não uma estrutura de império, de controle, de pertencimento e de membresia. A membresia da igreja ela é orgânica, ela não é estrutural. Então, a gente não tem uma membresia estrutural e institucional, a gente tem uma membresia de pertencimento. Então, como é que eu sei que uma pessoa é membro da igreja? Através de outro membro ao qual ele está ligado. Amém? E não porque ele está frequentando ou deixando de frequentar. Então, o que diz que o cara é verdadeiramente membro de uma congregação? É porque ele tem uma relação que testemunha isso. Se ele não tiver uma relação, então ele não é membro. Não adianta ele frequentar a reunião. Então, o que diz que eu sou membro de uma igreja? Outro membro. E não a minha presença. Alguém tem que testemunhar a meu respeito. A linguagem que a gente tem aqui, Paulo, é a seguinte, e é uma coisa que eu falo no nosso curso de membresia: se você não fizer um amigo espiritual, você não fica. Você nem é a igreja, porque então, o que diz que eu sou membro? Outro membro. Porque uma verdade só é estabelecida a partir de outra testemunha. Então não adianta eu falar que é membro, se ninguém consegue dar testemunho da minha membresia. Eu sozinho não digo que eu sou membro. Isso é igual às virtudes. Não adianta você falar que você é paciente. Você pode mentir bem. Você é tão crente que você é paciente que você diz que é paciente que você acredita. Mas basta eu discordar de você que você perde a paciência. Então, como é que você vai saber se você é realmente paciente? Vou explicar. Você só é paciente quando alguém que tem tudo para te tirar a paciência, fez de tudo para tirar a sua paciência e não conseguiu. Aí, quando alguém que tem tudo para tirar a sua paciência, depois de ter feito tudo para tirar a sua paciência, não conseguiu, essa pessoa fala: o Paulo Júnior é paciente. Aí você pode acreditar que eu sou. Mas eu mesmo falando, não adianta nada. Então, alguém tem que dar testemunho a meu respeito. Se ninguém consegue dar testemunho da sua membresia, não duvide da igreja que acha que você é membro, não é membro. Duvide de você, dizendo que um dia você foi. Amém, irmãos? E isso ajuda a gente a entender, então, a dinâmica. Beleza? Então, nesse sentido, eu passo a ser responsável pelo outro. Então, toda vez que eu prefiro um outro ambiente porque eu não estou sendo servido, é porque, na verdade, eu nunca fui membro. Por que eu mudo de ambiente? Porque eu não fui bem servido. Então, aquilo nunca foi minha família. Foi meu restaurante de música ao vivo. Para não chamar de outra coisa. Porque se o horário permitisse, eu ia chamar isso de prostíbulo. Mas como o horário não permite, eu vou dizer que é restaurante de música ao vivo. Em que eu escolho pelo cardápio e pelo fundo musical. Tem gente hoje escolhendo a igreja pelo cardápio e pelo fundo musical. Isso é critério de escolher prostíbulo. E Deus considera adultério, né? Adultério. Isso não é critério para definir família. Família você não define pelo cardápio nem pelo fundo musical. Amém, irmãos? Papo reto. Que conversa. Nós estamos criando um evangelho para nós.
para depois obrigar as pessoas a se submeter a isso. Negativo. Então, se a coisa não está boa e eu me isento, eu estou buscando o interesse de quem? Meu. Família não é assim. A coisa não está boa, eu assumo a responsabilidade. Por isso que é melhor serem dois, porque quando um cai, o outro ajuda a levantar. De quem que é a responsabilidade? De alguém nunca cair ou daquele que não cair junto para ajudar o outro a levantar? Então não tem que reclamar quem caiu. Ué. Se alguém caiu é porque eu fiquei em pé para o quê? Para levantar ele. Ué. Ponto final. Ué. Agora o outro cai e eu caio junto reclamando porque ele caiu? Eu sou pior do que ele. Ué. Então, se você trata diferente seus amigos dos seus traidores, então você nunca, na verdade, nunca teve amigo, porque você nunca foi amigo de ninguém. Porque o que define amizade não é o amigo que você tem, é o amigo que você é. É o amigo que você é que define a amizade. E se você faz separação entre os seus traidores e os seus amigos, é porque talvez você não seja um amigo. Porque a gente entrega a mesma coisa para todo mundo. Até para o meu amigo ter certeza que eu nunca fiz por interesse. Porque, cuidado, quando você separa as coisas e começa a entregar melhor para quem te trata bem, é porque talvez o Judas seja você. Porque quem não é Judas entrega igual para todo mundo. Aleluia. Exatamente para os amigos saberem que nunca foi por interesse. Porque quando você faz a distinção, os seus amigos vão começar a desconfiar se você é verdadeiramente amigo ou se você não fazia por interesse ou por necessidade. Então, nós estamos chamando de igreja uma coisa que está mais parecido com prostíbulo do que com família. E cuidado, porque no ambiente do prostíbulo tem tudo o que tem, as atividades do prostíbulo são as mesmas atividades da família. Tem cozinha, sala de estar, cama, geladeira, fogão. Num prostíbulo todo mundo dorme, acorda, come, fica grávido, tem filho, paga conta, paga aluguel, tem que comprar comida. Todas as atividades de um prostíbulo são as mesmas atividades de uma família, com uma única diferença. No prostíbulo é por interesse e tem um preço a ser pago para isentar da responsabilidade. Cuidado, porque o preço que você está pagando não seja exatamente para você fazer valer o direito e não ter que assumir a responsabilidade. Porque tem gente se sacrificando para ter a igreja que merece, em vez de assumir a responsabilidade da igreja que lhe foi oferecida. Então, quando a igreja tem problema, isso fere o meu direito ou identifica a minha responsabilidade? Agora vocês veem o tamanho da desgraça que nós estamos construindo. Não, e o que mais me deixa indignado é o seguinte: depois nós estamos cantando Maranata para ir para uma igreja sem mancha, mas que a gente não conhece. E vou te falar quem nós estamos matando, Vitor. Os nossos profetas. Quem são nossos profetas? Nossos filhos. Gabriel. Todo filho de um cristão é profeta. Não é talvez seja, que bom que fosse, quem sabe será. É. Não perca tempo pedindo para Deus abençoar seus filhos. Porque se eles são seus filhos, não tem esperança para eles. Porque da carne nada se aproveita. Mas se você recebeu em casa um filho da promessa, então ele é um filho de Deus, profeta, entrega a sua responsabilidade. E não perca tempo pedindo que Deus o abençoe, porque todo filho de Deus nascido em casa vem abençoar de fábrica.
Não perca tempo pedindo que Deus abençoe o Gabriel. Porque se você estiver pedindo que Deus o abençoe, é porque ele é seu filho, não tem bênção que dê jeito nele. Mas se ele é um filho de Deus, nascido na sua casa por promessa, ele é um profeta. E ele veio para a salvação do mundo a exemplo de Cristo. Então você não peça para Deus abençoar ele, você peça para Deus iluminar os seus olhos a respeito das bênçãos que ele já carrega, para você ser o amém na vida do Gabriel, para que ele possa cumprir o seu propósito com ousadia. Amém? E a gente atrapalhar ele o mínimo possível. Eu E sempre como falo, profeta, nós não vamos ocupar o Gabriel, nós não vamos ocupar nossos filhos fazendo culto bom para crente mal resolvido. Vou falar devagar. Nós estamos matando os nossos profetas, ocupando o tempo deles para fazer culto para gente mal resolvida, sendo que a gente tinha que simplificar a nossa liturgia ao máximo para que eles pudessem se ocupar da sua verdadeira vocação, sendo profeta onde eles foram chamados para ser, e não para serem serviçais da nossa liturgia. A sociedade está sofrendo a falta dos profetas, porque eles estão ocupados produzindo liturgia de qualidade para quem não precisava disso. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando? É brincadeira. A forma como nós estamos ocupando os nossos jovens, sobrecarregando a vida deles de atividade, eles provarem para nós que são bons crentes, ocupados com a liturgia, que tem que ser a mais excelente possível para a gente continuar frequentando esse restaurante de comida boa com música ao vivo. Aí os nossos ministros são cozinheiros de comida boa para ventres que nunca se satisfazem, e os nossos filhos são tocadores de liturgia de quem está sempre exigindo uma qualidade melhor no seu rito. Não é não, músico? Fala a verdade. Meu Deus do céu! Tudo isso para a gente ter a igreja que merece? E aí do dia que ela não funcionar bem? Aí do dia que um jovem desse atravessar na liturgia? Ou o cozinheiro errar na receita? Coisa doida. Então vou te fazer uma pergunta. Você vai na padaria por causa do padeiro ou por causa do pão? Então você não é amigo do padeiro. Você é amigo do seu ventre. E o padeiro é a sua conveniência. Sabe que dia que esse padeiro vai acreditar no nosso evangelho? Nunca. Porque ele sabe que nós estamos lá por causa do pão. Nunca foi por causa dele. Se o pão for ruim, você volta na padaria? Então ele não é seu irmão. Porque se ele fosse seu irmão, você continuava frequentando a padaria dele até o pão ficar bom, ou você ajuda ele a se convencer que ele não nasceu para padeiro. Para ele poder fechar a padaria dele em paz. Então, ou você ajuda ele a melhorar o pão, ou você ajuda ele a entender que ele não nasceu para padeiro. Porque ele encontrou o quê? Um irmão.
Só troca a padaria por igreja agora, gente. É isso. Nós somos insatisfeitos. É isso. Não faz sentido essa igreja. Não faz sentido. Não é a vontade de Deus. Uma igreja que satisfaz a necessidade. Exato. E aí não existe ninguém que vai ficar nesse lugar. E aí nós vamos matar os nossos profetas com a nossa insatisfação. Fora que isso é uma realidade no Japão. Os filhos de muitos pastores que eu conheço não querem a igreja Não mais. querem. E às vezes eles não querem, não é porque eles não gostam, porque primeiro eles têm medo de desapontar, e por isso não querem assumir a responsabilidade, porque eles sabem o que acontece com quem não satisfaz a expectativa dos outros. Então a igreja, amados, é um lugar para todo mundo errar com segurança. Até encontrar um propósito. Amém, amados? A igreja é para que todas as suas expectativas sejam frustradas com segurança. Para você ficar limpo delas. E a gente aguenta a tia chata até hoje na família? Mas, rapaz, isso é igual na família. Você come aquele cuscuz salgado, a tia fica abençoada, e você é a salvação dela, você segura a onda, porque ela sabe que tem família. Porque se ela montasse uma padaria com aquele cuscuz, ela estava quebrada, mas você vai lá, você salva a tia. Então a igreja, mano, é para a gente ser desapontado com segurança. Amém? Ser frustrado com perseverança, se ele encontrou fé, ânimo, ajuda um ao outro, encoraja, um entrega, até a pessoa encontrar o verdadeiro propósito da vida dela. Isso aqui não é uma reunião de prestador de serviço. Isso aqui é um encontro da família. Família. Onde a gente não tem proteção. Igreja é um lugar que você não tem proteção, você tem segurança. Glória a Deus, amado. Para você enfrentar todos os seus problemas com segurança. O povo está procurando proteção e Deus... O que o diabo falou para Jesus lá? Por que você não usa a sua espiritualidade para pedir o quê? Proteção. Não. Não existe proteção. Não existe cinto de proteção. Existe cinto de quê? Segurança. Não existe capacete de proteção. Existe capacete de segurança. O capacete não vai proteger você de tomar uma tijolada. O capacete é para você tomar uma tijolada com segurança. Entendeu? Amém? O cinto não vai impedir você de ter uma trombada. Não, amado. O cinto é para você poder trombar com segurança. Porque às vezes até você não vai causar um acidente, mas vem um louco lá ensandecido, bate no você a 200 por hora, mas você está o quê? Seguro daquilo que você não está o quê? Protegido. Então a igreja não vai oferecer proteção para os nossos filhos. A igreja vai oferecer para eles o quê? Segurança. A gente está desenvolvendo um tipo de igreja que a gente não consegue garantir que o nosso filho vai ter ela para o lugar onde nós estamos mandando ele. Amém. Então nós estamos viciando os nossos filhos em igreja que funciona. E se ele prosperar, muitas vezes ele vai morar num lugar onde com certeza ele vai achar uma igreja que não funciona. Porque quanto mais as pessoas prosperam, mais difícil é colocá-las no reino de Deus. Então, você quer ter certeza que você vai encontrar, garantir... Quem quer ter certeza aqui que seu filho vai morar num lugar onde a igreja funciona? Eu vou te explicar. Então, ensine ele a ser pobre. Porque no meio dos pobres a igreja funciona. Porque no meio dos pobres o cara canta qualquer coisa lá e está todo mundo satisfeito e agradecido. Agora você está trabalhando igual uma mula lascada para o seu filho o quê? Você está trabalhando igual um doido para o seu filho ser rico, inteligente e morar perto. Então ele vai morar entre quem? Fala para mim, amado. Entre os ricos.
E o que é mais fácil, mano? É mais fácil fazer um camelo passar num buraco de uma agulha do que fazer o quê? Um rico entrar no reino dos céus. Amém, amados? Então, eu vou te explicar. Papo reto. Quanto mais uma sociedade vai prosperando financeiramente, mais as pessoas estarão ocupadas com os negócios dessa vida. Então, para ter a igreja que a gente idealizou, onde tudo funciona do jeito que a gente gosta, entre as pessoas que estão ocupadas com os negócios dessa vida porque elas prosperaram, essa igreja só vai funcionar à custa de prestadores de serviço. Então, você está criando pessoas para ter dinheiro, porque eles vão prosperar, para depois pagar alguém que seja espiritual para prestar serviço para eles. Então, fala para mim se ele vai conseguir repetir no lugar para onde ele vai o tipo de igreja que nós estamos praticando agora, enquanto a gente não é tão rico quanto gostaria. E na medida que a gente for ficando mais rico, o modelo de igreja que a gente está praticando só vai funcionar na medida em que a gente contratar prestadores de serviço. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando ou não? E para ter uma igreja que funciona do jeito que a gente gosta, nós vamos ter que contratar serviço, e para ter esse serviço à altura, nós vamos ter que sequestrar alguém de uma região mais pobre para poder vir trabalhar para os mais ricos e oferecer para os ricos os serviços que eles estão acostumados a pagar por ele. É mesmo, é mesmo. Então eu vou tornar o lugar pobre mais miserável, porque eu sequestrei os príncipes dele para prestar serviço para os bacanas, que agora são ricos o suficiente, e ocupados para não ter que ficar ocupado com essas coisas. Então eu matei os dois profetas. Eu matei o profeta dos ricos, porque agora o profeta dos ricos está ocupado em garantir a prosperidade dele. E eu matei o profeta dos pobres, porque eu sequestrei o profeta dos pobres para trabalhar para os ricos. Quem fazia isso, amados? Dá um nome para essa cidade. Babilônia. E o que a Babilônia fazia assim que sequestrava um príncipe dos pobres para trabalhar para os ricos? Castrava ele. Então, qual é a primeira coisa que os nossos profetas vão pensar? Em ter muitos filhos? Não. A primeira consequência de um sistema religioso assim é que os nossos filhos não vão querer ter filhos. E quem são os profetas? Nossos filhos. Os filhos. Então nós matamos os profetas que estão e os profetas que estão por vir. Porque cada vez as famílias vão ter menos filhos. Tendo menos filhos, elas vão ter menos profetas. Nós matamos a cidade. Porque agora só tem escravo na cidade. E não tem mais nenhum profeta. Aí, finalmente, seu filho vai morar na cidade que você tanto planejou. Só que ele chega lá, a cidade vai fazer o quê com ele? Vai castrar ele e transformar ele num escravo de luxo. Sem piedade. E sabe o que ele não vai ter lá? A igreja que você estava acostumado a viver aqui. E como ele está castrado, ele vai gastar o tempo todo dele tendo vez, mas não tendo voz. Vou falar devagar. Nossos filhos vão morar no lugar que eles finalmente sonharam, tendo vez, mas não tendo voz. E só vão ter a igreja que estavam acostumados a ter com a gente se eles arrumarem muito dinheiro para pagar um escravo para oferecer isso para eles. O modelo não é replicável. Porque, em vez de gastar nosso tempo formando uma pessoa, a gente montou uma estrutura para cuidar de gente mal formada.
Amém, irmãos? Amém, irmãos? Por que eu estou conversando isso com vocês? Porque 70% dos jovens brasileiros estão pensando em morar fora do Brasil. Sabe qual é a diferença que você vai perceber se você voltar para o Brasil hoje, depois de 21 anos morando aqui? É que tem menos profetas do que quando você morava lá. Essa é a diferença da nossa nação. As igrejas estão mais cheias e com menos profetas, porque elas estão sendo mantidas à custa de prestadores de serviço. E cada vez mais no Brasil nós temos os mais pobres trabalhando para a satisfação dos mais ricos. Então, como é que nós vamos transformar isso? Se nós não transformarmos a nossa própria cultura. Se a gente não começar a viver um tipo de igreja que não tenha que satisfazer tanto a nossa necessidade para ser uma igreja que cumpra o seu propósito. Eu posso fazer uma coisa prática aqui para a gente entender isso? Já que eu usei a figura dele. Gabriel, quantos anos você tem? Fique em pé, por favor. Pega o microfone aí. O Gabriel tem mais ou menos a idade de Jesus quando Jesus entrou no templo. O Gabriel não é uma criança. Ele é um adulto jovem. O Gabriel sabe que se ele quiser engravidar uma moça hoje, ele já consegue. Então o Gabriel não tem que ter a culpa da virtude que ele carrega, pensando que se ele fizer sexo com a jovem, ele vai para o inferno. O Gabriel tem que ser ensinado a ter a responsabilidade da semente que ele carrega, porque qualquer lugar que ele colocar a semente dele, ele vai germinar. Então ele é um homem, não é uma criança. Você estuda, Gabriel? Sim. Quantos alunos você imagina que tem na sua escola? Mais ou menos. Seu pai pode te ajudar. Quantos alunos tem mais ou menos na escola que você estuda? É uma escola de brasileiros ou uma escola de japoneses? Japonês. Japoneses. Então, mais ou menos, quantos alunos você acha que tem lá? Umas 400 pessoas. 400 pessoas. É uma escola de quê? Japonês. Então, muito provavelmente, desses 400 alunos lá, mais de 200 e tal alunos são japoneses, talvez os outros 100 e poucos lá sejam uma mistura de outras nacionalidades. Muito provavelmente, boa parte dos alunos lá não são de confissão cristã. Quantos alunos você imagina, ou até que você conhece, que confessam a mesma fé que você como cristão? Quantos colegas você já achou lá? Que você acha que é cristão? Você não precisa ter certeza, não. Você imagina. Uns 50? Não. Não? Então quer dizer que no universo de 400 pessoas, não deve ter 50 que são cristãos. Não está dando nem 10%. Então está dando mais ou menos aí, certo? Mais de 10 alunos per capita por profeta lá. Amém? Amém? Por baixo. Na verdade, está dando lá bem mais do que isso. Você acha que tem 20? Você já encontrou? Quanto tempo você está nessa escola? Quanto tempo você está estudando lá? Há quanto tempo? 3 anos. 3 anos. Nesses 3 anos, quantos colegas cristãos você já encontrou nessa escola? Só uma. Então, vou falar uma coisa para vocês.
Existe um pastor de igreja aqui, chamado Gabriel, com 14 anos de idade. Ele pastoreia uma igreja de pelo menos 400 membros frequentes. Diários. Não tem culto uma vez por semana, não. Lá tem culto todo dia. 400 membros. Só ele de pastor. O copastor dele, ele nem conhece direito. Eu não estou brincando, não. Eu não estou brincando, não. Gabriel, alguma vez, meu filho, você foi para essa escola e sentiu um pouco da bronca que você tem lá dentro, assim, de como você vai ser coerente com a sua fé dentro daquele mundo lá onde você é absoluta minoria? Já passou isso pela sua cabeça alguma vez? Alguma vez você já sentiu assim, você como crente, filho de Deus, tudo que você escuta aqui na igreja, e você chega lá na escola e percebe que nada lá combina com o que você escuta aqui? Você já sentiu isso alguma vez, assim, como crente? Todos os dias, na verdade. Todo dia, Gabriel? Durante 3 anos? Você já se sentiu impotente em relação a isso, de perceber que provavelmente você não vai dar conta? Já? Já. Alguma vez aqui alguém te procurou para saber como é que pode te ajudar a enfrentar seu ministério lá, não? Alguma vez alguém te procurou aqui e falou assim, e aí, como é que está lá a sua igreja, como é que eu posso te ajudar? Alguém aqui já te perguntou, não? Não, pode falar, papo reto, ajuda nós aí. Não. Não? Mas alguém aqui já sugeriu como é que você podia ajudar melhor a igreja aqui? Não? Sim. Já? Quantos pastores você acha que tem aqui per capita? Quantos pastores, amado, vocês acham que tem aqui per capita? Fala aí, irmão, quantos pastores vocês acham que tem aqui per capita? Nós temos aqui um pastor para cada 100? Ou nós temos aqui um pastor para cada 10? Agora vocês estão conversando com um pastor que ele é um pastor para 400. E nós ainda estamos arrumando um jeito de arrumar mais serviço para esse rapaz, para ver se ele ajuda nós a tomar conta de uma igreja que tem um pastor para cada 10, sendo que ele não está dando conta de ser pastor numa congregação de 1 para 400. Vocês querem transformar essa igreja aqui numa igreja de 4.000, como tem muita gente sonhando? E nós resolvemos isso aqui em 10 minutos. Em 10 minutos. Essa igreja... Como é que você chama mesmo? Elisa. Quantos anos você tem, Elisa? Você trabalha em ensino, não é? Com quantas pessoas você convive diariamente na área que você atua? Dá o microfone para ela lá, por favor. Fique em pé, Elisa. Pode ficar em pé. Com quantas pessoas você trabalha mais ou menos por dia na sua área de atuação? Você é professora, aluna? O que você trabalha? Dou aula de japonês. É? Para quantas pessoas mais ou menos por semana? Por semana. Pode falar 20, mais ou menos. 20, 40. 20? Provavelmente essas pessoas têm família, não tem? Então eu não vou nem mexer na congregação do Gabriel, porque lá já está complicado. Porque se eu pegar que cada um desses 400 provavelmente tem família, a congregação dele vira uma congregação de 1.200 sem forçar a conta.
Então, você já tem uma congregação aqui de pelo menos 70, 80 aí, raso. Amém? Amém. Todos esses pastores aqui que estão reunidos nessa congregação aqui, já perguntou para você como é que ele pode te ajudar lá de maneira objetiva, lá, sentar com você e fazer um plano de trabalho para ele cooperar com você? Quantas pessoas já fizeram isso? Objetivamente e intencionalmente. É que eu trabalho com os professores que são pastores também. Então, a gente tenta ser muito intencional nas coisas. Ficou nas bem aulas mais também. fácil para você. Sim. Mas o que você está chamando de... Você trabalha com pastores. Quantos desses pastores aqui trabalham lá com você? Ou você está falando de 2 ou 3 específicos que todo mundo já sabe que são pastor e não estão fazendo mais nada que obrigação na cabeça de muita gente? Fora dessa lista reduzida, você reconhece algum dos outros pastores aqui que se sentiu na responsabilidade de ajudar você? Entende o que eu estou te perguntando? Sim. Nós estamos entendendo a conversa aqui, irmãos? E, no entanto, às vezes, esses jovens ainda estão sendo obrigados a uma sobrecarga de trabalho. Todos aqui são pastores. Amados, igreja não é reunião de ovelhas. Igreja é encontro de pastores. As ovelhas não vêm na igreja. As ovelhas estão na cidade sem pastor. Para de pensar que igreja é para reunir ovelha. Igreja é para formar pastores, para cuidar das ovelhas que não vêm na reunião da igreja. Por isso a igreja não tem que orar pedindo ovelha. A igreja tem que orar pedindo o quê? Trabalhador. Jesus nunca ensinou você a orar pedindo ovelha. Glória a Deus. Porque a igreja nunca foi a reunião das ovelhas. Se eu ficar, porque isso não é passar, estar aqui pedindo para cada um levantar, todos aqui são o quê? Pastores. Pode sentar, Elisa. Obrigado. Alguém está entendendo o que nós estamos falando aqui? Como é que isso volta lá para as nossas orações? E volta lá porque a gente conversou hoje de manhã que muitas vezes, tentando estar preparado, eu não estou pronto. E aí eu estou matando o profeta que está lá em casa comigo. Porque eu estou ensinando o profeta que ele tem que estar o quê? Preparado. Sendo que eu tinha que ajudar o profeta a estar o quê? Pronto. Como é que você mata um profeta? Ensinando para ele que ele tem que estar o quê? Preparado. Aí você transformou o profeta num quê? Num escravo. Prestador. Aí o profeta, prestador de serviço, ele nunca vai mentir, não, mas ele vai para o caminho de Balaão. Balaão nunca mentiu como profeta. Ele só criou uma estrutura para continuar tendo o direito de profetizar. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos matando o profeta, transformando ele num prestador de serviço. Então, quando você se torna um prestador de serviço lá no seu ambiente de trabalho, quem que morreu? Fala para mim, quem que morreu o dia que você foi lá para o seu ambiente de trabalho pensando que você é um prestador de serviço? Quem morreu, amados? O profeta. Porque o dia que o Vitor sentar aqui pensando que ele é um prestador de serviço, quem morreu aqui, amado? O profeta. E aí ele vai mentir? Não, ele não vai mentir, não, amado. Ele está apenas se tornando um prestador de serviço da estrutura que a gente criou para ter direito do profeta. Aí você lá na sua casa matou o profeta, porque você ensinou ele a ser um prestador de serviço naquele ambiente, para ele ser aprovado, ser mais um dos aprovados no meio daqueles 400, e aqueles 400 está tudo nas trevas, porque nós matamos o quê? O único profeta que tinha lá, ué. Nós matamos o único profeta dos 400. Fazendo ele pensar que ele estava indo lá para se preparar, para ter que lutar pela vida, como os outros 400 estão fazendo a mesma coisa. Ora, ninguém precisa do Espírito Santo para ficar lá fazendo o que os outros 400 já fazem, até melhor do que ele. E por que os outros vão fazer melhor do que ele? Porque eles não têm que ficar lá prestando serviço para um punhado de crente mal resolvido que aluga profeta para fazer a igreja que eles querem.
Então, no final da vida, eu não só matei o profeta daqueles 400, como ainda criei um profissional de baixa qualidade, porque ele fica com a cabeça dividida, não sabendo se ele é profeta ou se ele é prestador de serviço. Sim ou não, amados? E por que a cidade está morrendo, amados? Porque faltam profetas. E quem mata os profetas? Babilônia? Não, Jerusalém. E quem é Jerusalém? Aquele que, falando em nome de Deus, transforma seus profetas em prestador de serviço. E aonde eles estão sendo mortos, amados? Em casa. Garantindo o nosso futuro. Sem conhecer o seu eterno. E aí nós não estamos formando uma igreja que forma profetas do eterno. Nós estamos formando líderes que garantam o futuro da igreja. Nós não estamos aqui para formar líderes que garantam o futuro da igreja. Porque a única coisa que nós não estamos preocupados aqui é com o quê? Com o futuro da igreja. Então, já que nós não estamos preocupados com o futuro da igreja, a gente está aqui para formar profeta. Que profetizem aonde? Aqui na igreja? Não. Que profetizem lá no meio de 400 pessoas, onde ninguém sabe separar a mão direita da mão esquerda, mas, graças a Deus, um vento tempestuoso, contra a nossa vontade, sem que a gente entendesse nada, levantou um Gabriel, profeta, lá. E nós discutindo aqui como é que nós vamos fazer contato com a cultura japonesa. Então, vou te explicar para você como é que nós vamos fazer contato com a cultura japonesa. Fica de pé de novo, irmão Gabriel. Aqui está o nosso contato com a cultura japonesa. Porque estrangeiro foi só o pai dele quando chegou aqui. Amém, irmão? Agora o Gabriel é um profeta. E o filho do Gabriel que nasceu daqui 20 anos? Aí vocês vão ver mesmo assim, o cara profeta. Glória a Deus. Você não está aqui nem para garantir seu futuro, nem o futuro dessa igreja e nem o futuro dele. Sua casa foi levantada aqui para trazer o que para esse lugar? Profetas. A última coisa que você vai estar preocupado aqui é com o futuro dessa igreja. Amém. E a única coisa que vocês não vão fazer é ocupar esse homem com gente mal resolvida, trabalhando por uma coisa que já veio bem resolvida lá no céu. Amém, mano? Amém?